Saudar nosso pastor provincial, Emílio José Cadego, em sua direção. O pastor distrital, Martins Paiva John, que nesse momento está na cidade da Beira, a celebrar a festa do casamento do seu filho, primogênito. E saudar toda a igreja que está envolvida pelo sangue de Cristo. Amém? Amém. O nosso tema de hoje é este mesmo. Ninguém pode tirar a unção do escolhido. Aleluia. Aleluia, igreja. Amém. O escolhido é escolhido. Por mais que as pessoas tentem ofuscar, o escolhido é escolhido. E há sinais que antecedem, que mostram de que esse foi escolhido. Não é por acaso que vai aparecer alguém dizer que eu fui escolhido, não. Há sinais que mostram, há uma evolução, há sempre uma história de superação por detrás de um escolhido. Porque dentre muitos chamados, passam pela mesma provação, mas só vencem o escolhido para vencer e para estar em frente, segundo a graça de Deus. Amém? Amém. Hoje queremos falar de um jovem que era desprezado, um jovem que era ofuscado, não dava espaço dele ser reconhecido, mas era um jovem escolhido. Era um jovem que tinha propósito na vida. Era um jovem que mesmo antes de ser rei, ele já mostrava aqui atrás de que ele era rei dos reis. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Eu falo de Davi. Se nós dizemos Jesus é rei dos reis, Jesus é filho de Davi, porque Davi mostrou que ele era rei dos reis. Amém, igreja? Amém. Queremos falar hoje de Davi. Mas antes de entrarmos ao fundo na palavra de hoje, veja só que o Davi mostra que ele já era rei dos reis, muito antes de ele assumir o reinado. O Davi era pastor de ovelhas. Estou a introduzir a palavra. O Davi era um jovem pequenino, desprezado. Pela sua estatura, tudo mais, dizendo que aquele é um sem interesse. Mas ele, porque já tinha um chamado dentro de si e uma escolha, o Davi lutava com os reis, não lutava com pequenos. Amém, igreja? Amém. Se você é escolhido, a sua luta não é com pequenos, a sua luta é com gigantes. Porque se você até hoje luta com os pequenos, sabe que você só foi chamado, não foi escolhido. Porque o Davi, ele luta com os gigantes. Veja que o Davi, quando ia vacinar suas ovelhas, ele ficava isolado, porque ele ia em lugares mais perigosos. Naqueles lugares onde os pastores não iam com ovelhas, Davi ia para lá. Onde diziam que lá tem leões, não pode entrar lá, porque senão são suas ovelhas são devoradas. O Davi entrava lá. Quem é o leão da selva? Qual é o rei da selva? Leão. Amém, igreja? Amém. Quem é o rei da selva? Leão. E o Davi dizia assim, eu vou lá onde está o rei da selva. Antes de ser rei. Amém, igreja? Amém. Essa para ver quando ele foi chamado, escolhido, o reinado começou muito antes. Porque o Davi ia vacinar suas ovelhas lá no meio daqueles lobos, no meio daqueles leões. Quando um leão atacava a ovelha de Davi, o Davi não procurava pedra nem zagaia. O Davi ia cara a cara. Ele chegava lá, pegava a boca do leão, abria, tirava a ovelha, matava o leão e deixava. Quem mata um rei está abaixo do rei. Amém, igreja? Amém. Quem mata um rei está abaixo do rei. Só pode ser alguém que está acima para poder matar um rei. Amém, igreja? Amém. O Davi, quando vai numa zona polar é na zona que tem neves, que lá o rei de lá é o urso. O Davi, aparecendo as suas ovelhas, passa pela zona polar. Aparece um urso um animal tão gigante, muito perigoso. O urso chega, carrega uma ovelha. O Davi disse, eu não levo pedra para afugentar. Ele vai para lá, ele pega a boca, rasga e tira a ovelha. Lutou com o rei da zona polar. Amém, igreja? Amém. Quando chega a vez dos filisteus tinham seu homem que eles confiavam, que era o Golias, um homem tão forte. Davi disse, eu matei leões, matei ursos, que nem são animais que falam a minha língua. Vai ser este incircunciso que fala a minha língua? Amém, igreja? Amém. O Davi ainda mostrou mais uma vez que ele era rei. Mesmo antes de assumir o trono. O Davi luta, quer dizer, ele vence o Golias. Golias era um homem muito gigante, um homem temido, mas foi vencido por um Davi. A Bíblia diz, naquele dia tentaram de colocar armaduras para se proteger, mas ele disse, não, isso está pesado. A armadura que eu carrego é maior do que esses ferros que vocês colocam no meu corpo, porque ele carregava a Deus vivo. Amém, igreja? Amém. Veja a trajetória desse jovem.
Mas quando chega a vez de ser chamado, quando chega a vez de ser ungido, porque ele já havia sido escolhido, para ser ungido havia pequena barreira. Aleluia, igreja. Amém. Essa barreira acontece em nossas vidas. Porque nós, quando nos limitamos, não vamos até o fundo da questão, nós ficamos inicialmente em zonas de conforto e não conseguimos achar a graça desse Deus e a bênção que nos foi reservada como escolhidos. Amém, igreja? Amém. Há muitos escolhidos que entram na igreja, saem sem ser ungidos. Por quê? Foram escolhidos, mas eles se ofuscam. Eles se escondem. Não manifestam aquela unção. Porque Davi foi escolhido. Ele manifestou o poder de reinado quando derrubou aqueles animais. Deus disse, este é o meu escolhido. Amém? Amém. Vamos abrir primeira carta de Samuel, no seu capítulo 16. 1 Samuel 16, 1. Tem como o cabeçalho. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. Recapitulando, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse a Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma benzeira das vacas em suas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber a quem has de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disseram o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? E disse ele, em paz vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o ungido, ou seja, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadad e fez passar diante de Samuel, o qual lhe disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabara-se o jovem, e disse ainda, falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel lhe tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Estamos a ver aqui a história de como Samuel é enviado, como o profeta Samuel é enviado para ir ungir a Davi. Veja que o Samuel, quando sai para ir ungir, ele não sabia ao certo a quem ele podia ir ungir. O Saul, naquela altura, era rei de Israel, mas era um rei que já tinha sido rejeitado por Deus. Por causa das suas obras, Deus já não queria saber dele. E Deus disse: mas Samuel, até quando vais ter pena de Saul? Meu povo está a sofrer porque não tem um rei capaz de dirigir. Até quando vais ter pena de Saul? Chega de ter pena de Saul. Eu agora quero te enviar para você ir ungir um rei. Imagina esse desafio que o profeta Samuel recebe. Você ir ungir um rei numa região onde existe um rei. Como é que se sentiria o Saul? O Samuel diz: mas como é possível, Senhor? Saul vai me matar. E eu cheguei a dizer que já ungi um rei. Porque naquela altura, para ser rei, devia vir de Deus. E os profetas de Deus deviam te ungir. Amém, igreja? Amém. Por isso Samuel pegou até hoje. Nos Estados Unidos não existe nenhum presidente que toma poder, mesmo no Brasil, que toma poder sem ter a Bíblia. No seu juramento pegam a Bíblia, abrem a Bíblia e juram sobre a Bíblia. Amém, igreja? É uma das formas de simbolizar de que o seu poder depende da vontade de Deus. E naquela altura também os profetas ungiam os reis. E Samuel admirou-se: como é que eu vou ungir um rei, se o rei próprio ainda não morreu? Mas Deus tinha plano. Deus manda o Samuel: vá agora para a casa de Jessé e lá vais ungir um dos filhos de Jessé. Amada igreja, veja só, quando você é o escolhido, nunca te põe em cima. Quando você é escolhido, sempre deixam-te atrás para pessoas não te verem. E pegam alguns por aparência e colocam à frente. Porque somos todos chamados, mas poucos escolhidos. Naquele dia foram chamados os filhos de Jessé, mas apenas um era escolhido no meio dos chamados. E naqueles 7 que foram chamados, o escolhido não estava lá. Veja que até o próprio Jessé, ele só reconhecia 7 filhos, mas ele tinha 8º. Ele tinha 8 filhos, mas quando ouviu o parte de ser rei, ele disse: mas aquele que está lá no campo, aquele tem interesse aqui? Aquele não tem interesse. Para mim, filhos são esses que estão aqui. Veja que os mais velhos não iam apacentar a ovelha, mas mandou o mais novo, porque sabia que era o mais corajoso. Naquele dia, ele chama primeiro o seu filho Eliabe, mais velho, bonito, grande. Quando olha esse Eliabe está a chegar, Samuel disse: acho que o homem que Deus queria para ser rei é este aqui. Porque pela aparência, esse de pôr como rei, você está no trono, falar com quarta voz, todos vão tremer. Mas Deus não olha o aspecto externo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Deus sonda o coração. Deus olha por dentro. Não basta você ser bom pregador, enquanto por dentro está podre. Não basta você ser bom orador, enquanto por dentro está podre. Não basta ser bonito com fatos caros, enquanto por dentro está podre. Deus olha o coração. Ele não olha o aspecto externo. Amém, igreja? Amém. Quando Samuel diz: não é esse o escolhido. Acredito que Eliabe ficou chateado. Mas como? Devia ser eu, que sou mais velho. Disse nada. Daí manda entrar outro. Entra o Abinadab. Será que é este? Também o profeta disse: não é este. Porque Deus disse que ainda não chegou a vez. Amém, igreja? Amém. Começam a procurar, mas o quê? Esse que Deus mandou para eu vir ungir, e quem é mesmo? O Jessé, quando foi apresentar os seus filhos todos, ele apresentou apenas 7 filhos. Naquela palavra diz, no versículo 10: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Amém, igreja? Amém. Aqui diz, os seus 7 filhos diante de Samuel. Disse a Jessé. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido entre esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor.
E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envie e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Aleluia, igreja. Amém. Jessé fez passar os seus 7 filhos. Veja só, por causa de olhar por fora, ele contava com 7 filhos. Mas na verdade Jessé tinha 8 filhos. Porque o 8º era o Davi, que estava lá no campo. Porque ele fez passar os 7 filhos. E o profeta disse: será que não tem mais nenhum filho jovem? Tem um que está lá no campo. Mas eu não sei interesse, sabe? Para mim, prefiro você pegar entre esses que estão aqui a brilhar, bonitos. Um desses pode ser rei. Queria tirar a unção do escolhido. Amém, igreja? Amém. Entre os chamados todos, havia um escolhido. Então, eles queriam levantar um deles para poder reinar, deixando aquele que é o escolhido. Muitas vezes acontece mesmo nas igrejas, tem pessoas escolhidas para uma missão e nós não levantamos aquelas pessoas, porque às vezes os pastores são pessoas de pouca oração, os pastores não buscam a Deus para ter o discernimento e acabam colocando algum líder por falta de opções, acabam colocando algum líder só porque ele sabe bem usar gravata, só porque ele usa bem fato, só porque ele fala um português bonito e afinado, e quando fala diz no que tange, no que concerne, diz: esse é acadêmico, dá para ser pastor. Mesmo falar no que tange, no que concerne, você, se não for escolhido, tem lugar aí no banco. Amém, igreja? Amém. Deus não escolhe alguém por ser acadêmico, porque doutor tem que ser pastor, não. Porque doutor tem que ser secretário, não. Deus escolhe as pessoas que agradam o coração dele. Amém. Se você e eu não agradamos o coração de Deus, podemos fazer esforço de se parecer com o escolhido. Você vai chegar aqui, vai pregar, não vai acontecer nada. Porque você não foi escolhido. Você foi improvisado. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Naquele momento, o Jessé tentou improvisar, porque pegava os filhos dele mais bonitos, mais charmosos, para serem rei, mas era improviso. E porque estavam com o homem de Deus, o verdadeiro homem de Deus, naquela época, que era o profeta Samuel, ele disse: não. Se o Senhor me disse que não são esses, então eu quero aquele que está onde? No campo. Amém, igreja? Amém. Aí Jessé diz assim: ok, profeta, eu já ouvi que você quer aquele menor, aquele que para mim eu nem conto. Se para ver, nem pus na minha lista de filhos eu tinha. Porque aquele é um camponês sem interesse. Mas ok, Samuel, vamos sentar primeiro, como a comida está quente. Não vamos esperar a comida arrefecer. Vamos sentar, vamos comer. Depois de comermos, não temos digestão, vou mandar um dos meus filhos para ir chamar aquele menino aí sem interesse. Mas o que diz o profeta? Não nos sentaremos a esta mesa enquanto o escolhido de Deus não estiver aqui. Amém. Amém, igreja? Amém. Não nos sentaremos aqui enquanto o homem que Deus escolheu não estiver aqui. Nós não nos sentaremos. E hoje também digo: não calaremos de pregar a verdade enquanto você não mudar. Enquanto não se converter e fazer coisas que agradam a Deus, não pararemos de pregar esta palavra. Naquele dia eles pararam: mas como, profeta? Vamos primeiro comer, a coisa está quente. De Davi talvez está numa marmita aí, comer, aquele habitou a ficar no campo, come lá no campo. O profeta disse: não nos sentaremos à mesa antes que ele chegue aqui. Amém, igreja? Amém. E nós também temos de dizer: não nos calaremos de clamar antes que o seu poder se manifeste nessa igreja. Não pararemos de buscar a presença de Deus. Não pararemos de fazer aquilo que é bom diante dos olhos. E faremos isso com muito amor, com muito prazer. Porque Deus sonda nossos corações. Não adianta vivermos de aparência. Não adianta virmos aqui tão bonitos e mostrarmos uma aparência. É preciso caminhar na verdade. É preciso viver a verdade de Deus. Porque Ele sonda nossos corações. Amém? Amém. Aqui a Bíblia diz ainda no versículo 12: então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença.
E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Levanta e unja, porque este mesmo é. É o quê? É o escolhido. Amém. No meio dos chamados, este é o meu escolhido. Este é o meu vaso escolhido. Então, profeta, levanta e unja. Esqueça o Saul. Amém, igreja? Amém. Às vezes, Deus quer levantar o seu escolhido, mas há pessoas que se levantam contra para impedir que aquele escolhido possa fazer o trabalho de Deus. Mas vamos ver o que acontece com aqueles que tentam buscar os escolhidos. Amém, igreja? Amém. Porque para Samuel ungir o Davi, o único medo que Samuel tinha era só de Saul, não tinha medo de outra coisa. Ele tinha medo de Saul, que para Saul como é que vai ser? Mas Deus disse: já que esse é meu escolhido, e você tem que ungir ele para entrar no lugar daquele que eu lhe rejeitei. Amém. Porque Deus, quando escolhe um, que rejeitou o outro. Amém? Deus, quando rejeita alguém, mas você faça esforço, Deus, se não te quer usar, não vai te usar. Amém, igreja? Amém. Se Deus não quer te usar, Ele não vai te usar. Porque Deus, quando já não queria usar o Saul, porque viu que Saul desviou-se daquilo que era o princípio básico, ordenado por Deus, Deus manda uma doença para Saul. Amém, igreja? Amém. Veja como Deus leva o Davi para o palácio. O Davi, saindo do campo, não parou muito tempo em casa do pai. Ele vai ao palácio, mas como entra? Deus devia buscar a forma de como meter o Davi no palácio. Enquanto Saul estava lá, Deus levanta um outro dono, Davi. Para além de Davi saber matar os animais, ele sabia cantar. Amém, igreja? Amém. O Davi sabia cantar. Era um cantor pesado. O maior salmista da história. Aleluia. Amém, igreja? Amém. O livro de Salmo, na sua maioria, foi escrito por Davi. Ele era um grande salmista, porque ele sempre tinha aquela vontade de cantar. Ele fazia poesias. Ele sempre tinha palavras sábias para encorajar os que estavam angustiados. E aquilo, quando chega naquele momento, Deus disse: ok, para o Saul não matar o Davi, vou colocar alguma perturbação mental. Deus coloca uma maldição na vida de Saul. O Saul começa a ser atormentado por demônios. O Saul já não tinha paz. Para Saul ter paz, quando os demônios lhe vingavam, era preciso alguém tocar harpa, tocar trombeta, quer dizer, cantar, para poder aqueles demônios se acalmarem. Aleluia, igreja. Amém. Aqueles demônios, aquela maldição, não vinha de Lúcifer. Não vinha de Satanás. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz claramente no versículo 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Aleluia, igreja. Esse espírito mau não vinha do cemitério, não. Um espírito mau da parte do Senhor. Aquele espírito mau ia lá para cumprir com um propósito. Qual era o propósito daquele espírito? Era atormentar o rei Saul. Ele começava a ter aqueles demônios, tinha maus sonhos, passava mal. Mas depois de ele passar mal, se um dos seus empregados cantasse um pouco, aquele demônio apaziguava-se um pouco, depois voltava de novo. Porque não conseguiam resolver o assunto. Até que um dos seus servos disse assim: Senhor, existe um jovem que é desprezado, mas aquele jovem, quando toca instrumento, ele vibra. Quando ele toca instrumento, todos aqui em Israel se rendem por causa daquilo que ele faz. Que tal pegar esse jovem para tocar aqui para mim? Amém, igreja? Amém. Aí estava a abrir a porta para o reinado de Davi começar lá no palácio. Amém, igreja? Amém. Estava a abrir a porta naquele momento. Quando vão chamar o Davi para ir lá, o Davi, quando ia, ele já sabia que eu estou a ir no palácio. Papá, aquele meu quarto aí, se querem destruir, destruam. Aquele meu estoque, né? Como chamamos? Gabi. Aquele meu Gabi aí. Graças a Deus. Glória a Deus. O Davi disse assim: papá, Jessé, aquele meu Gabi aí, se quer guardar o milho da machamba, pode pôr, porque eu lá não volto mais.
Eu vou no palácio. E lá no palácio onde eu vou, a pessoa que eu vou trabalhar com ele pensa que ainda é rei. Mas já cessou. O rei sou eu. Amém, igreja? Amém. Veja quando você trabalha com Deus, como você fica firme. O Davi vai para o palácio. Todos que vieram lá chegar estavam a olhar por fora. É simples. É mais um músico que vem tocar para agradar o rei. Mas para quem conhecia no fundo, sabia que o rei já chegou. Aleluia. Amém, igreja? Amém. O rei já chegou. O Davi, quando ele entra no palácio, só para entrar, uma pequena simulação, ele ia entrar com todo estilo, com sua arma aqui para tocar para o rei. Logo o rei está a começar a ser atormentado. Sai. Está a ver coisas que não existem, alucinações. Aí o Davi pega seu instrumento, com muita calma. Só o Davi fazer pombolim. Logo o rei já está. Já chegou o Davi, como está? Aleluia. Ganhou a sua consciência, voltou a ficar lúcido. E quando o rei pensava em fazer algumas maldades que ele vinha fazendo, aquele espírito mau lhe pegava de novo. Ele sofria, Davi chegava na frente dele, cantava, e por causa daquilo, o Davi cantava e encantava o coração do rei. E o rei passou a gostar de Davi. O rei comunicou a Jessé: Jessé, esse teu filho agora fica comigo aqui. Porque esse teu filho está fazendo coisas maravilhosas. Aleluia, igreja. Amém. Aí o Davi ganha confiança. E o Davi sobe até chegar à fase de ser o rei de Israel. Aleluia, igreja. Mas veja a trajetória de Davi. Ele tentaram de apagar, tentaram de pôr à esquerda, até o seu próprio pai esqueceu que ele era o oitavo filho. Quantas vezes não somos esquecidos? Se você é esquecido, não é para você ficar desanimado. Continue fazendo o bem. Se você vê que de fato as pessoas não estão a olhar para mim como eu gostaria que eles olhassem para mim, não desanime. Continue a fazer o bem. Porque só assim chegará o momento certo que Deus vai levantar pessoas certas no momento certo, para o caminho certo e para o propósito certo. Amém, igreja? Amém. O Davi tinha unção de rei. Ninguém podia tirar isso. Por mais que tentaram tirar, ninguém podia tirar isto. Amém, igreja? Amém. Se você tem a unção de liderança, você vai ser líder para sempre. Amém, igreja? Amém. Por mais que você fuja. Você pode dizer que não, eu estou a fugir, porque eu não quero ser líder. Mas se você for escolhido, você vai ser líder. Amém, igreja? Amém. Aleluia, povo de Deus. Amém. Então você tem que ser líder. E se é colocado num cargo de liderança, você tem que mostrar que você está lá como líder, porque o Senhor te colocou lá. E não esqueça de agradecer a Ele sempre. Você pode achar que há de fugir. Liderança não se foge. Amém? Amém? Eu vejo isso na minha própria vida prática. No ensino secundário eu sempre fui chefe de turma, chefe de higiene, chefe de qualquer coisa. Quando fui para o instituto, fui chefe também de turma. Vou para a faculdade, chefe de turma. E agora essa chefia está para como? Porque Deus já havia predestinado que essa pessoa tem que liderar. Assim acontece também na igreja. Na igreja não se lidera por esperteza. A igreja não se lidera por saber vestir, saber falar português, não. Aqui é pela unção. E essa unção vem para os escolhidos. Amém? Amém. O plano de Deus não é o plano do homem. A visão de Deus não é a visão do homem. Uma igreja como essa pode ter 50 licenciados. Mas Deus levantar um pastor que nem sabe escrever seu próprio nome. Amém, igreja? Amém. Se ele é escolhido, mesmo aparecer vários chamados, só vão passar. Mas quem vai ficar é o escolhido. Amém? Amém. Então, você que está aí, começa a ver qual é a sua missão. Para que missão Deus te escolheu? Porque todos fomos chamados. Mas no meio do chamado, Deus sempre tem um propósito. Não chama alguém só para vir sentar. Ele chama porque escolhe para uma missão. Então, cada um de nós
procurar pesquisar qual é a missão que Deus me chamou para eu executar dentro da igreja. Amém? Deixar de ser chamado apenas, mas sim ser escolhido. Nem todos nós vamos ser pastores, mas cada um de nós tem uma missão específica que Deus coloca para fazer dentro da igreja. Muitas vezes essa missão fracassa porque na altura que você quer cantar, talvez foi escolhido para ser o melhor cantor da igreja, para cantar e louvar a Deus. Você quando canta pouco te mandam calar. Essa tua voz aqui só dá para girar com ele patos quando está com ele farinha. Não dá para cantar com essa voz. Você não gostar de cor? Eu se me tira para eu não cantar. Essa minha voz vou cantar com ele para ele onde? Prefiro calar. Você não pode se limitar. Amém, igreja? Não se limite. Quando ele dizer essa tua voz não está boa, você diz, então ensina-me a afinar a minha voz. Porque você não nasceu a cantar como você canta. Alguém te ensinou, alguém te disse que isso é soprano, é tenor, isso é baixo, isso é alto. Amém, igreja? Amém. Alguém te ensinou. Do jeito que essa pessoa te ensinou, ensina-me também. Amém. E não pequena coisa logo já sair. Aqui, de repente, o Espírito Santo lhe tocou. Ele está aqui na igreja, levanta, é um pai, é uma mãe, está à frente a dançar, toda feliz. Quando vai sentar, o seu parceiro diz, assim você está dançando, assim vai sentar do cargo. Isso acontece. Mas você tem que ser firme, dizer que eu não estava a dançar para pastor. Eu estava a dançar para esse Deus. Então não estou preocupado com cargo, mas sim quero servir a esse Deus. Ele é quem sabe o que vai acontecer na frente. As pessoas limitam-se. Agora você, quando o pastor pediu o versículo aí, você correu logo abrir a Bíblia. É para mostrar que você sabe ler. Está a cumprir o seu dever. Está a mostrar a sua escolha, que Deus te escolheu para servir na casa de Deus. Se cada um de nós estivesse a servir aqui na casa de Deus, a igreja estaria num outro nível hoje. Amém, Amém, igreja? Amém. Mas temos crentes que só querem ser servidos. Nunca está disponível a servir na casa de Deus. Só quer ser servido. Até quando chega, encontrou uma cadeira, está suja. Chegou cedo. Cadeira está suja. Começa a ver, meu lencinho nada. Vai fora procurar um pano. Quando volta, limpa só a cadeira dele. Depois leva aquele pano, já não deixa onde ele levou. Vai esconder num sítio mais distante. É crentes. Porque já que o pai ancião não veio limpar a cadeira de manhã, então eu só vou limpar a minha cadeira e chega. Esse não foi escolhido. Só foi chamado, só é a população que está dentro da igreja. Amém, igreja? Amém. Porque se você for escolhido, você quando chegar na igreja vai te lembrar que se essa cadeira aqui tem poeira, a poeira quando veio não veio só nessa cadeira, abrangiu as outras. Amém. E você vai limpar as outras cadeiras. Amém, igreja? Amém. Porque os escolhidos não precisam ser dito o que tem que fazer. Eles têm o discernimento de Deus. Eles logo a primeira têm a sabedoria de Deus. E Deus mostra o que lhes convém fazer. Então nós queremos crentes convertidos e não convencidos. Amém? Amém. Qual é a diferença? Convencido é alguém que eu digo assim, amado, vamos para a minha igreja, porque lá é uma igreja maravilhosa, não sei o que é. Ok? Convenceu a pessoa para a igreja. Mas quando chegar aqui a pessoa tem que converter. Porque o convencido, quando entra aqui, ele chega, olha o piano, aí tem um piano bonito. É melhor que aquela igreja onde eu estava. Epa, aí tem um fundo que dá para tirar foto. É melhor que lá onde eu estava. Está a ser convencido com bens materiais. Então o objetivo não é ter crentes convencidos, mas sim crentes convertidos que dizem, havendo ou não havendo condições, nós vamos fazer alguma coisa para que o nome de Deus seja glorificado. Há crente que